Olá, boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras do transtorno do espectro autista, né, que a gente iniciou na semana passada, organizado pelo curso de especialização, né, em transtorno do espectro autista, oferecido pelo CCE PUC-Rio. Antes da gente começar, queria dar dois recados, né, que o CCE vai publicar ao longo também do evento no chat, que o evento está sendo gravado, então aqueles que não quiserem aparecer, desativem, né, a câmera do dispositivo, tá bom? E essa palestra depois, ela vai estar disponível também no YouTube, canais do CCE, para quem quiser assistir novamente, e até mesmo compartilhar. Tem umas regras em relação ao certificado de presença, que o CCE também vai divulgar ao longo do chat, que vocês já conhecem tão bem. Então, vamos começar hoje, né? Hoje a nossa convidada é a querida professora Kátia Badin. A Kátia é fonoaudióloga, tem ampla experiência, né, na área da linguagem de crianças com transtorno do espectro autista, faz atendimento também na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro, né? É professora e supervisora clínica na nossa especialização em transtorno do espectro autista aqui na PUC-Rio. Então, Kátia, obrigada por ter aceitado participar do evento. A Kátia vai falar sobre os desafios para o desenvolvimento da linguagem no transtorno do espectro autista, e a gente vai seguir o mesmo sistema da semana passada. Vocês podem ir fazendo as perguntas pelo chat, que ao final a gente vai ler essas perguntas para a Kátia poder responder para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. E, Kátia, obrigada. Vou te passar a palavra agora. Mariana, pelo convite, que é muito bom estar aqui com todas, com você e com todos os participantes, com todos, né? Então podemos começar. Podemos. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente já começa. Queria dar boa noite a todos e dizer que o assunto realmente é muito relevante, porque a gente encontra verdadeiramente diversos obstáculos para esse desenvolvimento da linguagem, e realmente é um grande desafio, é uma grande tarefa para os profissionais da área da saúde, né, no manejo com as crianças que apresentam, que possuem esse diagnóstico, desenvolverem, auxiliarem nesse processo de desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo ele é composto por déficits que foram agrupados tanto na linguagem, na comunicação, quanto déficits sociais, e a gente sabe que essas alterações geram prejuízo para esse indivíduo utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal, assim como compreender também a linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E esses déficits comunicacionais e sociais ficam agregados a comportamentos intensos, interesses fixos e estereotipados, né, com comportamentos bastante repetitivos, que vão ser secundários a essa rigidez, a essa inflexibilidade cognitiva que vai se estender a todas as áreas do desenvolvimento. Então, o que a gente observa nessas crianças? A gente observa uma dificuldade muito grande para ele desempenhar atitudes e atividades com variância, com flexibilidade. E as áreas foram agregadas, e a Mariana já pôde também dizer isso na primeira apresentação dela, porque é muito difícil a gente pensar em interação social sem a comunicação. É impossível a gente pensar nesses dois domínios. E como que a gente consegue interagir com alguém que tenha diminuição dessa orientação social, né? Quanto que vai ser o impacto dessas crianças
que não têm uma reciprocidade, ou que não tenham, não, ou que tenham dificuldade para estabelecer essa reciprocidade socioemocional. A gente sabe que o espectro é bastante amplo, então a gente vai ter casos que são casos leves e casos mais graves, mas independente da gravidade do caso, a gente sabe que os casos mais leves trazem prejuízo significativo para a vida ocupacional, para as relações sociais, para todos os comportamentos adaptativos desses indivíduos. Então, além das dificuldades sociais, para além das dificuldades comunicacionais, o que costuma ser agregado e acrescido aos casos do transtorno do espectro do autismo são alterações sensoriais. Então, esse foi um novo critério introduzido pelo DSM-5, e eu acho que foi um critério espetacular, porque dificilmente a gente pega uma criança, um indivíduo com transtorno do espectro do autismo, que não venha ou que não apresente uma alteração nesse processamento sensorial. Então, a gente tem indivíduos que vão apresentar tanto uma resposta exagerada quanto uma resposta minimizada a algum estímulo sensorial específico, então podem apresentar hiperreatividade ou uma hiporreatividade relacionada a todos esses canais sensoriais. Especificamente, em alguns casos, a gente vê uma evitação sensorial, e aqui eu coloquei alguns exemplos: problemas de integração vestibular, que esteja relacionado aí a um canal vestibular auditivo, um canal vestibular, a um sistema vestibular visual, mas, de qualquer maneira, a gente observa, numa grande maioria, alterações sensoriais. E essas alterações sensoriais, a gente vai ver qual o impacto que essa alteração sensorial traz para esse desenvolvimento da linguagem. O que geram essas alterações, né, na vida desses indivíduos? A gente tem também, com muita frequência, alterações motoras. Então, são indivíduos que possuem atrasos dentro dos marcos de aquisição, são indivíduos que possuem um comportamento pouco desenvolvido em relação a habilidades que são habilidades mais finas da motricidade, de motricidade fina, ou aspectos mais globais. A gente tem também um perfil bastante variado quando a gente fala de cognição. Então, a gente tem um quadro, ou um perfil, melhor falando, neuropsicológico, que é bastante específico, relacionando aí cada indivíduo com as possibilidades de interação com o ambiente em que ele se encontra. Então, tem crianças que apresentam ótimo funcionamento, mas a gente sabe que a grande maioria dos casos cursam com rebaixamento cognitivo. Então, esse perfil é bastante variado, mas esse perfil cognitivo é muito importante que a gente consiga fazer um rastreio, porque a partir desse detalhamento do funcionamento cognitivo que a gente vai ter subsídios para pensar num plano de intervenção, que seja um plano de intervenção que contemple as áreas de força e as áreas de fraqueza desse indivíduo, tentando fazer com que ele aprenda da melhor maneira que ele possa aprender, tá? E para aprender, para conhecer, para rastrear o mundo, a gente não pode esquecer do Piaget e de toda a relação que o Piaget faz com a relação do indivíduo com o ambiente, com o objeto. É claro que, quando a gente pensa numa base de desenvolvimento sensorial, a gente sabe que, antes desse indivíduo se relacionar com o objeto, ele precisa se relacionar com o próprio corpo, mas de uma forma, pensando e partindo do pressuposto que ele precisa conhecer o corpo,
a gente sabe que a relação é através da relação da criança com o objeto e com o ambiente que ela vai se apropriar do mundo que a cerca. E a gente, diante do que eu acabei de falar, das alterações sensoriais, a gente já tem aí, digamos assim, algumas barreiras para aqueles casos que vêm acompanhados de alterações desse processamento sensorial. Então, a gente já tem aí algumas barreiras. Então, dentro dessa manipulação e desse comportamento exploratório, as crianças que têm, por exemplo, uma hiperreação, reatividade tátil, por exemplo, essa criança vai experimentar de uma forma mais restrita, essa criança vai ter aí uma dificuldade maior para explorar os ambientes, para conhecer os objetos que a cercam. E a gente sabe da importância dessa exploração para que ela aprenda o nome das coisas. Então, como que a gente vai conseguir desenvolver a linguagem, né, com essas crianças? Como que a gente vai conseguir dar para ela, fazer com que ela aprenda, fazer com que ela experimente, e a gente vai perceber que não só as características e a experiência em si com o objeto, ela vai ser fundamental? Vai, mas vão existir precursores que vão dar capacidade, que vão dar qualidade para as interações que a criança vai realizar, tanto com o outro, quanto com o objeto e também com o ambiente. Então, quais seriam esses precursores sociocognitivos? O que geraria nessa criança a intenção dela se comunicar, para posteriormente ela perceber que ela pode utilizar e representar alguma coisa através de uma palavra, através de compartilhar, poder compartilhar seus interesses, poder estruturar aí com a troca com o outro, né? Poder estruturar a fala e poder estruturar a linguagem. Então, a gente vai observar, eu trago para vocês um modelo que é um modelo muito detalhado e muito completo, que é o modelo sociocognitivo de Tomazello, onde ele fala que a criança vai desenvolver a intuição que o outro, ou seja, o seu cuidador, não é apenas um agente de ação. Então, o que significa dizer isso? A minha mãe não é só a pessoa que me traz a mamadeira, que me dá água, que me pega no colo, que me embala, que me faz dormir. A minha mãe tem uma intenção, a minha mãe é dotada de sentimentos, de desejos, e quando a criança percebe que o outro também é dotado de intencionalidade e ele deixa de ver o outro como uma simples extensão do próprio corpo, né, ou um agente mesmo de ação, uma ferramenta que vai proporcionar a ela ou vai realizar os desejos mais imediatos, essa criança vai desencadear processos comunicacionais que inicialmente são não verbais, tá? Com finalidades bastante variadas, até que ele consiga estabelecer paulatinamente essa relação e interação social, sinalizar suas vontades, compartilhar seus interesses. Então, a gente vai observar que a criança, à medida em que ela vai desenvolvendo o entendimento que o outro é um agente intencional, e esse entendimento ele vai sendo ampliado, e aos 9 meses, mais ou menos, a gente observa que ela está no auge desse desenvolvimento, ou aproximadamente um pouquinho antes ou um pouquinho depois, esse indivíduo já vai ser capaz de estabelecer o que a gente chama de relação triádica. O que é essa interação triádica?
a criança e o adulto vão estabelecer interações onde ambos os parceiros, ou seja, a criança e o adulto, que no caso a mãe ou o cuidador, vão regular a atenção um do outro, compartilhando o próprio interesse sobre e também tentando ter aí a atenção, a manutenção dessa atenção em relação a um terceiro elemento, que pode ser um objeto, pode ser uma bola, pode ser um evento também, pode ser uma música, pode ser um bater palmas. Então, nesse momento onde a criança consegue estabelecer essa relação triádica entre ela, o adulto e um objeto ou evento, ela vai começar a fazer associação entre sons, objetos e ações. E ela vai começar a compreender o uso adulto de símbolos linguísticos. E essa compreensão vai sendo ampliada à medida em que ela vai desenvolvendo mais e mais, se engajando mais e mais nessas relações, nessas interações. E aí, próximo aos 12 meses, vai surgir um comportamento mais ativo, onde essa criança vai estar tentando explorar mais tanto o objeto quanto as pessoas que cercam. Então, olha como é que é importante a criança explorar o ambiente, olha como é que é importante a criança ter o que a gente chama de orientação social, ter atenção aos elementos sociais, a percepção do outro. Então, atentas à voz humana, atentas à face do outro, o quanto que é importante para que ela desenvolva e para que ela se aproprie do símbolo linguístico. Então, nesse período, a gente vai observar um aumento significativo da intenção de compartilhar os próprios interesses. E ela vai querer compartilhar isso com pessoas que são significativas para ela. Ela vai querer compartilhar isso com a mamãe, com o papai, ou com o próprio cuidador que gerencia esse tempo que ela fica, ou que os responsáveis não estejam no mesmo ambiente. E ela vai buscar compartilhar isso por diversos canais de comunicação. Inicialmente, o que a gente observa é que a criança usa o canal não verbal. Então, ela vai surgir o apontar o quê? O apontar declarativo, que é um apontar diferente do apontar de pedir alguma coisa. O apontar declarativo é um apontar que ela mostra alguma coisa para alguém. Já o apontar imperativo é um apontar, é um gesto utilizado para obter alguma coisa, para que o cuidador consiga realizar aí ou satisfazer o desejo da criança. Nesse momento, a gente vai observar o quê nessas crianças? Um comportamento bastante flexível, bastante recíproco, bastante espontâneo, e é exatamente aonde a gente vai começar a ter algumas dificuldades com nossas crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, tá? Então, o que a gente observa nesse desenvolvimento típico é um aumento da atenção a sinais e reações do parceiro, e aí, cada vez mais, com ampliação dessa atenção a esses sinais, a criança passa a fazer imitações, né? Imitações mais complexas, ela passa a inverter o papel, trocar o papel com esse outro parceiro, e ela vai perceber que ela pode utilizar um símbolo linguístico da mesma maneira que o outro utiliza. Então, ela vai entender que se a mãe pode falar dá, ela vai ampliar essa imitação e ela vai transformar esse símbolo linguístico, verbal e não verbal, como um veículo para ela poder transmitir desejos, para ela compartilhar interesses, para ela
interagir de uma forma mais eficaz. Quando a gente fala dessa interação e da qualidade de interação, a gente observa que no desenvolvimento típico, nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias, né, de vida, a gente tem aí uma curva de desenvolvimento muito grande entre a capacidade sensorial, né, relacionada aos canais visual e auditivo, e a gente também vê uma curva bastante significativa, um ápice bastante grande nesse primeiro ano de vida, na curva de desenvolvimento da linguagem. Então, aqui, só trazendo para vocês a importância, novamente repetindo, da experiência, das relações com o outro, com o objeto, para que essa criança perceba esse ambiente. Então, eu trago para vocês aqui parcialmente algumas habilidades desses canais sensoriais. Eu trago aqui, por exemplo, do canal sensorial, desse construto sensório-perceptivo-motor, né? Então, desses canais perceptivos, visual e auditivo, visual, tátil e o auditivo também, e o quanto que eles vão favorecer a esse desenvolvimento da linguagem. Então, à medida que a criança explora o ambiente, à medida em que ela desenvolve, que ela percebe os elementos e os objetos que a cercam, à medida em que ela explora esses ambientes, esses objetos e as pessoas, e ela vai ampliando essa percepção tátil, ela vai tendo o quê? Maior atenção. Então, quanto mais manipula, mais atenção ela tem. E se ela tem mais atenção, ela vai ter oportunidade de reter mais. À medida em que ela vai retendo e que ela vai tendo atenção a esses elementos do ambiente, ela amplia o comportamento dela exploratório. Quando ela amplia esse comportamento exploratório, ela tem maior possibilidade e melhor oportunidade de desenvolver conceitos. E como é que a criança desenvolve esses conceitos? A gente, na verdade, tem dois tipos de conceito. A gente tem um conceito que é considerado conceito de baixo nível, onde a relação que você faz para internalizar esse conceito está diretamente relacionado às experiências concretas. E a gente tem conceitos que são considerados conceitos de alto nível, que são conceitos abstratos ou mais complexos, e essa modalidade de conceito só é aprendida a partir do outro, a partir da cultura. Então, nessa base de conceitos de baixo nível, que são os conceitos que a criança, principalmente as crianças pequenas, vão utilizar e que vão ser a base de desenvolvimento semântico, é muito importante que essas crianças manipulem e explorem os objetos. E, ao explorar os objetos, a chance delas desenvolverem a retenção para essas nuances perceptivas são muito maiores. E o que vai favorecer? Vai favorecer que, à medida em que a criança manipula, ela vai ter, aí dentro das fases que ela vai participar, que ela vai passar, ela vai levar esse objeto mais à boca. À medida em que ela leva esse objeto mais à boca, ela desenvolve a sensibilidade intraoral, ela vai desenvolvendo aí também a atenção práxica orofacial, né? E à medida em que ela vai desenvolvendo isso, à medida em que ela explora, ela vai tendo oportunidade para conhecer mais os nomes das coisas, e ela vai organizando assim os sons da fala, e ela vai estruturando esses sons da fala, formando sílabas. Essas sílabas se juntam e formam as palavras, e essas palavras vão sendo organizadas dentro da língua mãe dessa criança. E uma coisa que a gente observa e que é fundamental é que no início, nos primórdios, o bebê presta atenção à face,
do cuidador, especificamente da mãe, ou no caso o cuidador mesmo, pela prosódia, pela variação melódica da voz do cuidador. Então, chama muita atenção para o bebê a variabilidade dos picos entonacionais, e, no caso, quando a criança é muito pequena, a mãe utiliza uma linguagem que é uma linguagem muito própria, chamada de manhês. E a qualidade digamos assim, desse manhês é marcado, digamos assim, com o uso de picos muito variados, com uma voz mais agudizada, uma velocidade mais lentificada, e isso vai propiciar a imagem articulatória, né? Vai propiciar a atenção, que é a imitação dessa imagem articulatória, que vai sendo que é tão necessária e que precisa ser construída em cada um de nós. E à medida em que ela vai, e eu trouxe para vocês aqui, só uma animação, à medida em que ela vai ouvindo mamãe, mamãe, é como se essas áreas e caminhos neurológicos eles vão se tornando mais fortes, né? E ela passa a associar o som, aquela palavra, ao objeto. No caso, ela vai conseguir compreender o que é o símbolo mamãe. Ela vai associar o quê? Os sons à pessoa, o som ao objeto. E à medida em que ela vai fazendo essas associações, ela vai inicialmente não conseguir ter a discriminação do que são pessoas, do que são objetos, mas paulatinamente ela vai conseguindo organizar. Num primeiro momento, todos e tudo ao seu redor é considerado um objeto particular, então está tudo dentro de um mesmo balaio. Mas à medida em que a criança vai crescendo, ela vai fazendo, através dessa organização cognitiva, que está muito relacionada às experiências, às oportunidades de experiência que ela tem, ela vai fazendo o quê? Ela vai classificando. E à medida em que ela classifica, ela vai organizando em diversos baús, fazendo o que a gente chama de acervo semântico. E tem esse desenvolvimento, esse léxico semântico, esse conhecimento do mundo, das coisas, das pessoas, elas vão criando, esse conhecimento vai dando capacidade para eu combinar sentidos, para eu combinar palavras, vai me dando variabilidade no uso intencional do código linguístico, tá? Então, como que a gente pode desenvolver a linguagem em uma criança com TEA? Bom, o que eu posso dizer é que a gente não pode pensar em outra maneira senão através de uma intervenção que seja uma intervenção mais precoce. A gente não pode imaginar, infelizmente, que essa criança não vai ter ou não vai receber um cuidado que seja um cuidado mais específico, uma atenção que seja uma atenção mais direcionada, né? À medida em que a gente observa que a criança não está conseguindo desenvolver habilidades, ou que essa criança está apresentando dificuldades para imitar, dificuldades para vocalizar, fazer repetição de pequenas palavras, a gente vai ter uma diminuição desse comportamento, que é o comportamento social, e à medida que a gente tem essa diminuição desses comportamentos, o quanto antes a gente tentar, através, e a gente sabe disso, né, do quanto que o cérebro é plástico e o quanto que crianças e que a estimulação, a intervenção precoce faz de diferença na vida desses indivíduos. Então, se a gente é considerado uma intervenção precoce, crianças que são atendidas
antes de 3 anos e meio. Alguns estudos colocam a idade de 3 anos, mas é claro que quanto mais precoce essa intervenção, mais possibilidades de interação desse indivíduo de uma forma ou de um redirecionamento neurológico, né? A gente sabe que o autismo é uma alteração neurológica, então a gente vai ter aí uma interação melhor em relação ao material genético que a criança traz, mas se esse ambiente é um ambiente que vai promover oportunidades múltiplas de aprendizagem, oportunidades através de um ensino sistemático, de uma estimulação, melhor dizendo, sistemática, a gente vai dar para ele o quê? A gente vai dar para esse indivíduo uma condição de estar redirecionando essa base neural de aprendizagem, tá? Então, a gente pensa nessa estimulação intensiva, a gente pensa nesse indivíduo crescendo, desenvolvendo independência, principalmente na vida adulta. E quando a gente fala de vida adulta, quando a gente fala de independência, a gente está falando de funcionalidade. Então, ocupação, né? E uma ocupação prazerosa também. A gente tem que pensar que esse indivíduo precisa se adaptar de uma forma funcional com o meio, com as pessoas que cercam, tentando ter minimamente independência através de um comportamento mais adaptado ao meio. E quando a gente fala de comportamento adaptativo, a gente está falando de todos esses ícones que estão dispostos aí na tela de vocês. Então, desde da comunicação, desde o cuidado pessoal, e quando a gente fala em habilidades de cuidado, itens de cuidado pessoal, a gente está falando quais são as atividades de cuidado, de autocuidado, né? Desde o pentear o cabelo, cortar a unha, se higienizar, lavar as mãos, tomar banho. Então, quantas e quantos atos a gente faz diariamente, né, pensando no cuidado, no autocuidado, né? Então, saber se cuidar, eu diria que é uma dos aspectos assim mais relevantes dentro do comportamento adaptativo, né? E e outras tantas quanto habilidades para lidar com o outro, habilidades relacionadas ao aprendizado acadêmico, administração do próprio tempo e, no caso da falta do que fazer, né, que a gente chama do ócio, uso de ambientes coletivos, saúde e segurança, o que me coloca mais vulnerável, né, e saber discernir o que é seguro para mim. Será que isso é seguro para mim? Então, quanto que a linguagem vai permear, o quanto que a linguagem vai estar criando nesse indivíduo a autossuficiência, né? E a condição de ter uma vida produtiva, de ter uma vida laboral. E esse eu acho que é o nosso grande desafio. Eu acho que esse é o desejo de todos os profissionais que lidam com essa criança, e a gente sabe que à medida em que a linguagem é menos desenvolvida, a gente começa a observar o quê? Comportamentos mais disruptivos. Então, se a gente fizer aí uma inter-relação entre comportamentos inadaptativos e déficit linguístico, a gente vai ver que a gente tem aí uma proximidade, né? E uma interação muito grande, porque a gente sabe que, embora a gente utilize a linguagem para comunicar, embora a gente utilize a linguagem para narrar eventos, a gente utiliza a linguagem para se autorregular, a gente utiliza a linguagem para sequenciar as nossas próprias ações, para planejar, para buscar soluções
né, diante de problemas, embora a gente use a organização perceptual e caminhos que sejam visuais, a gente está o tempo inteiro reauditorizando o passo a passo das nossas ações. Então, a gente está exposto a um mundo verbal, a gente está vivendo no mundo verbal. Então, é muito importante que a gente desenvolva a linguagem das nossas crianças com TEA, dos nossos adolescentes, dia após dia, criando oportunidades para que esses indivíduos se adaptem melhor, compreendam melhor os próprios sentimentos e o mundo que cerca. E eu queria abrir aí para a nossa interação, para perguntas. Eu fiz hoje uma apresentação, que é uma apresentação mais concisa, menor, para a gente ter aí um momento de troca com vocês. Então, eu espero que eu tenha conseguido direcionar e queria deixar o meu e-mail, queria deixar para alguma pergunta ou para alguma dúvida futura, porque a Mariana parece que vai organizar aqui as dúvidas em relação a que estão aparecendo, enfim. Uhum. Oi, Kátia, foi ótimo, obrigada. Já anotei aqui algumas dúvidas que foram aparecendo no chat para fazer para você, tá bom? Tá, ok. Vamos lá, vamos começar aqui. A primeira pergunta, né? Eu tenho algumas perguntas similares, então eu procurei agrupar aqui. A primeira delas é assim: o excesso de TV, né, de telas, de vídeos no YouTube, atrapalha o desenvolvimento da relação, da atenção compartilhada, aquela relação triádica, e no desenvolvimento da linguagem? Quer dizer, o excesso de televisão e celular por parte da criança, né? Teve uma que colocou que a criança fica o dia inteiro em frente à televisão. Isso atrapalha esse desenvolvimento precoce, né, de atenção compartilhada e linguagem? Atrapalha. Por que que a gente diz que eu posso tirar aqui da tela e colocar na Pode, tela? pode, na tela Tá. cheia. Para eu poder vê-las ou vê-los aqui, para quem estiver aparecendo aqui. Por que que atrapalha? Quando a gente está com a tela, acaba que a gente tem uma tendência primeiro, o processamento da informação é diferente. A tela não faz com que a criança aprenda peculiaridades da face do outro, peculiaridades. Então, imagina que para uma criança aprender algo, ela precisa ter, aqui dentro daquela base neurológica, primeiro, a repetição do estímulo, motivação, né? E experiência. A forma de processamento da informação que a criança obtém através de mídias, de telas, é uma modalidade de interação muito dinâmica, que gera digamos assim, uma hiperestimulação que a relação triádica ou diádica não vai. Se eu estou olhando para alguém simplesmente, né, isso eu não estou cantando uma música, o próprio silêncio da pessoa já comunica algo para mim. Então, eu fico olhando para o outro e eu quero alguma coisa no outro, vai me chamar a atenção e vai me dizer alguma coisa. Mas, se a gente observar as nossas crianças pequenas, que ficam mais grudadinhas, tanto no celular, quanto na televisão, quanto no iPad, essas crianças não aprendem a espera, não aprendem a sua vez. E esse aprendizado de alternância de turno, ele é a base para a habilidade conversacional. Quando uma criança pequena produz um som lá no balbucio e a família faz, a mãe, o cuidador, ele falou bu, e a mãe fala, angu, ai, que delícia, angu. Então, a mãe vai criando oportunidades de troca interacional e ela sempre faz o quê?
ela vai ampliando a produção da criança. Então, quando a gente pensa nos três estágios de desenvolvimento do diálogo, a gente tem o estágio, que é o estágio da especularidade, quando a criança produz um som e o cuidador ou parceiro, né, ele dá significado para aquele som. Quando a criança produz uma palavra e o adulto faz o quê? Ele amplia a estrutura linguística, ele insere essa palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase. Então, ele vai estar ensinando a criança o quê? A estruturar. Mas imagina, ele faz isso individualmente. Eu não posso imaginar que um canal que está transmitindo, ou que uma mídia que transmite para uma população imensa, possa compreender a individualidade da minha criança. Então, vai alterar, eu acho que, digamos que a atenção compartilhada, para as crianças que não têm alteração, que sejam alterações neurológicas, a gente tem uma qualidade que pode até ficar um pouco mais prejudicada, mas a gente não vai ter um prejuízo de atenção compartilhada significativo. Mas para a criança no espectro do autismo, especificamente, o uso de telas gera uma excitabilidade e o que a gente precisa é desenvolver o quê? Reciprocidade socioemocional. É essa reciprocidade socioemocional que vai permitir com que ele aprenda pela perspectiva do outro. E eu estou falando de mediação. Quem é o grande mediador da criança? É a mãe. Quando ela começa a ensinar para o seu filho o que é bola, é o pai, quando ensina o que é janela, o que é papar, o que é tomar banho. E essa criança, nós somos um tipo de animais que a gente aprende com o outro. É diferente de um bezerro que já nasce andando. A gente precisa, toda a linguagem é desenvolvida e aprendida culturalmente. Então, embora eu tenha me estendido, eu fico animada, gente. Então, é isso. Não, mas essa é uma resposta tão importante, né? Hoje é um excesso de telas, então é importante esclarecer isso, sem dúvida. Kátia, outra pergunta. A relação do autismo com a apraxia de fala. Então, a gente tem a gente tem pesquisas mais atuais que dizem que das crianças observadas com autismo, que foram encontrados assim um número muito insignificativo, então que os profissionais revissem os seus diagnósticos em relação a esses quadros associados. O que eu vou dizer para vocês, como uma profissional que tem uma experiência com essa população, eu vou dizer que tem casos de autismo, sim, com apraxia de fala. Entretanto, a gente tem outras alterações motoras de fala que também cursam com... e o quadro de autismo, dependendo das alterações sensoriais, a gente vai ter aí, dependendo das alterações motoras, a gente vai ter aí quadros de dispraxia, e às vezes uma dispraxia global gera alterações nessas praxias motoras orais. Agora, para a gente diagnosticar apraxia de fala, a gente só sabe se a criança tem uma dificuldade para encadear movimento, se ela tem movimento. Então, tem muitos profissionais que diagnosticam a apraxia de fala para crianças que não têm linguagem, para que não têm fala, que não têm ainda fala. E isso é a mesma coisa eu diagnosticar um bebê e falar assim, esse bebê ele anda torto. Como é que eu posso falar se ele anda torto se ele não está andando ainda? Então, eu preciso ter aí um material que é um material de fala, para eu ver que para eu identificar, e um dos principais sinais de apraxia de fala na infância é a inconsistência articulatória. E para eu avaliar a inconsistência articulatória, eu preciso ter material para fazer isso, ok? Não sei se eu consegui responder ou se eu tenho que ampliar. Não, acho que está bastante claro. Tem mais perguntas aqui.
É possível começar uma intervenção só observando sinais ou é preciso um diagnóstico? Porque muitos colocaram que às vezes o diagnóstico demora. O que se faz? Espera o diagnóstico ou inicia a intervenção? Eu vou dizer que eu inicio a intervenção. Nós ainda, infelizmente, nós estamos numa comunidade que eu tenho que ter muito cuidado para falar isso, mas assim, vamos pensar, e eu vou tentar redirecionar, porque se a gente fica com cuidado para falar algumas coisas, é porque essas coisas não podem ser ditas, né? A gente aprende a ter juízo. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma criança, essa criança tem uma oportunidade de ter um redirecionamento na vida, de ter um redirecionamento neurológico. Eu vou esperar por quê? O que eu ganho esperando? Nada, eu não vou esperar. Então, eu vou possibilitar que eu vou gerar mais oportunidades para essa criança ter um desenvolvimento diferente. Porque, gente, criança não é igual ao que a gente ouvia há muito tempo atrás, que quando eu tenho um filho já com 29 anos, então meu filho foi para a escola e eu ouvia da professora, não, Kátia, fica tranquila que ele vai dar um clique. A gente não tem esse clique exatamente nesse interruptor que a gente vai lá no cérebro e clique e aperte, e a criança, de repente, ela vai ver, não, a linguagem ela é tão complexa, tão complexa. Tem uma série, um filme, né, que fala sobre o dicionário, né, o léxico semântico. Então, quando você ouve uma palavra, o cérebro todo, todos os baús que correlacionam, que estão correlacionados com aquele som, eles são ativados. Então, quando eu falo, por exemplo, limão, não é só o baú de frutas que é acionado, o local onde eu tenho reconhecimento ou onde eu armazeno o conteúdo de frutas, mas também aonde eu armazeno o conteúdo de cores relacionados a cores. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de linguagem, a gente está falando de um aprendizado que é totalmente dependente de experiência, é totalmente dependente de oportunidades. E é claro que a gente tem janelas sensíveis para esse desenvolvimento. A gente vai aprender até o último dia de vida, mas se eu falar para vocês que a gente aprende melhor numa determinada idade, isso é totalmente verdadeiro. Então, nunca esperar, porque isso os estudos mostram que quadros que são iniciados, principalmente em quadros mais moderados e graves, precocemente esses indivíduos têm uma chance de maior autonomia ou um prognóstico mais favorável. Obrigada, Kátia. E com relação ao desenvolvimento da linguagem, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: a criança que ela tenta se comunicar, né, ela tenta falar, mas ela tem muita dificuldade de ter dessa fala sair, ela se desorganiza, quer dizer, ela tenta falar, mas ela não consegue. O que pode ser e como ajudar? Ajudar, a gente pode ajudar com diversas técnicas. O que pode ser é como se a gente tivesse um sintoma para várias alterações, tá? E eu não estou dizendo, eu só estou dizendo quais são as alterações que cursam com dificuldades para produção e ganho de palavras. Então, a gente tem a própria apraxia, mas os quadros de apraxia normalmente vêm associados de outros sinais, como, por exemplo, engasgos, dificuldades fugiu a palavra agora, mas com posturas, né, e com aquisições, digamos assim, como soprar, sugar, mastigar. Então, a gente tem outras alterações que ocorrem com esses quadros, né, de dificuldades de consistência, de encadeamento de sons. Se a gente observa um maior esforço na criança, a gente pode ter também um outro caso, que sejam casos, alterações, que sejam inclusive alterações cognitivas. Mas a gente precisa lembrar que
uma alteração ocorre com outras. Então, a gente pode ter casos de comorbidades e de interações com múltiplas outros distúrbios, né? Mas a gente pode tentar intervir com talvez, algumas dicas que eu dou aos pais, para que a gente amplie aí a imagem articulatória, que a gente utilize palavras que sejam palavras mais simples, e as palavras mais simples são aquelas palavras que têm sílabas reduplicadas. Então, para essas crianças, vai ser mais difícil ela aprender uma palavra que tenha consoante, vogal diferente, mas papá e outras tantas, mamá, a gente pode tentar tentar simplificar aí a produção. Eu não sei se eu respondi ou se eu fiquei um pouco na dúvida, Mariana, se a pergunta era essa, relacionada a esse foco. Eu acho que sim, a dúvida dela era como não é possível avaliar uma criança, né, com apraxia pequena, porque ainda não fala, mas e se essa criança tem essa dificuldade de fala, né, o que pode ser? Ela precisa ir para intervenção, porque ela pode ter um risco para apraxia, mas ela pode ter também um risco para um atraso motor. E atraso motor de fala é uma alteração que, quando a criança é estimulada, ela começa a responder. Só que, para você fazer essa estimulação, precisa ser uma estimulação direcionada, especializada, com um fonoaudiólogo. Outra pergunta em relação a questão é a seguinte: a criança ela responde a perguntas com falas de desenho, não com as próprias palavras. O que poderia ser feito nesse sentido para desenvolver essa linguagem dela própria, digamos assim, é a dúvida. Para desenvolver linguagem, eu preciso de muita motivação, de ter alguém mediando essa criança. Então, eu preciso de um adulto. Então, é claro que ele precisa do grupo de pares, né? Mas um adulto que medie, que faça com que ele tenha oportunidade de ter trocas significativas, que ele possa imitar e que seja também reforçado dentro das suas próprias produções. A gente tem diversas modalidades de pais. A gente tem desde aquele pai, que é aquele pai que se acha totalmente amigo, que não tem a menor autoridade sobre os filhos, que está sempre brincando, mas a gente também tem aquele pai que é o modelo aristocrata, né? Que quer que a criança tenha um comportamento muito desenvolvido, ou que aquele pai que tenta, por esmero mesmo, ficar ali com a criança, insistindo para que ela produza melhor. Só que a gente tem que validar. A gente desenvolve reciprocidade socioemocional validando a expressão da criança. Muito mais do que falar certo é falar. Muito mais do que expressar uma frase é expressar uma palavra. Então, vamos validar, nós, enquanto terapeutas. Eu queria quebrar um pouco esse estigma que a gente tem, que sempre a criança tem que falar. Se a criança fala ótimo, vamos reforçar, muito bem, eu vou dar. Essa criança precisa ser reforçada socialmente, ela precisa entender que quando ela produz alguma coisa, que a produção dela é entendida e compreendida pelo adulto, que a expressão dela, a maneira como ela expressa, é validada pelo outro. Então, isso é muito importante. Afeto, gente. Afetividade, a forma como ele está me dando é uma forma imatura, é uma forma imprecisa, mas é isso que ele consegue, então eu vou validar, eu vou imitá-la, vamos fazer isso sempre. Eu vejo profissionais que a criança fala e fica dá. Gente, falou e está com a mão estirada, é dá. Então, cada um, a gente tem que validar as ações, as expressões, os atos comunicacionais sempre. Perfeito, que aí acho que tem muito a ver com uma outra colocação de uma mãe, né, que ela diz que o filho canta músicas, sabe contar até 20, mas não consegue comunicar funcionalmente que ele quer uma água. Então, fala. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, pegando esse gancho, que você falasse um pouquinho sobre essa questão da fala funcional.
a fala funcional, para eu ter a fala funcional, a primeira coisa que a gente precisa entender no espectro do autismo é a tendência à invariância. O que é essa tendência à invariância? É uma tendência a um perfil de funcionamento rígido. Então, esse indivíduo vai ter digamos assim, um apreço maior por sequências, por séries. Então, o que a gente deve fazer? Quando eu vejo uma família que traz essa queixa para mim, ele só gosta de letras e números, e o que eu faço? Tem alguns profissionais que vão falar assim, retira tudo que seja de letras e números. Então, eu tenho que mandar essa família pegar o foguete e ir para Marte. Porque aqui na Terra, se a gente pega o elevador, tem números, se a gente sai de carro, tem letras, se a gente liga a televisão, tem letras e números. Então, a nossa vida é inundada de letras e números. Entretanto, o que acontece com nós, que somos mero mortais e que também somos reforçados afetivamente pela resposta dos nossos filhos? Se a gente tem uma criança que diminui, e a gente observa que tem respostas emocionais mais satisfatórias quando estão manipulando letras e números, o que a gente faz? A gente acaba dando o quebra-cabeça, que é de letras, o encaixe, que é de números, o brinquedo, que é de letras e números, e a gente faz o quê? A gente amplia a invariância. Não é retirar do ambiente da criança a informação que esteja relacionada a letras e números, mas é tentar fazer com que essa criança experimente outras possibilidades para que ela consiga interagir. E integrando com a pergunta anterior, né, em relação a meu filho, ou a criança responde com falas de desenho contextualizada. Ótimo que ela esteja respondendo prontamente de forma contextualizada, mas quanto mais experiências e menos tela ela for exposta, mais respostas funcionais ela vai ter. E para que eu tenha respostas funcionais, eu preciso, uma das coisas que desenvolve muito habilidades executivas, que são habilidades importantíssimas para o desenvolvimento da linguagem, eu estou me referindo à flexibilidade cognitiva, a memória operacional e a inibição de resposta, é o desenvolvimento de práticas de autocuidado. Então, quando eu penteio o meu cabelo, quando eu escovo o dente, quando eu aprendo a me cuidar, eu vou ter que sequencializar essas ações. À medida em que eu sequencio essas ações e que eu vou tendo uma rotina, eu vou desenvolvendo o quê? Uma comunicação funcional dente. Por quê? Porque isso é mais importante, dependendo da idade da criança, do que aprender outro conteúdo. Água. Faça com que essa criança tenha uma rotina, uma ocupação ativa dentro de casa. Tem famílias que fazem tudo para as crianças porque acham que esse é o caminho para facilitar, como se essa criança fosse... essa criança não tem dificuldades de mobilidade nem dificuldades motoras a ponto de não pegar uma escova e escovar o próprio dente, não colocar a roupa suja dentro do cesto. Então, ela precisa aprender e ser exposta a esse tipo de conteúdo, né? A gente precisa dar para essa criança essas habilidades para a gente conseguir aí atingir outro caminho e outras facetas, digamos assim, desse desenvolvimento. Obrigada, Kátia. Ainda tem várias outras perguntas. Dá tempo de mais uma para a gente encerrar? Podemos. Então, tá bom. É uma pergunta assim, bem difícil, na verdade, porque é uma questão delicada, que é a questão do autismo, né, em surdo-mudo. Como ajudar no desenvolvimento dessa comunicação, dessa linguagem em autistas surdo-mudos? Então, nesses autistas, a gente precisa... o canal visual é um canal que está muito ali disponível. As interações, gente, a habilidade tátil-sinestésica, proprioceptiva, vamos estabelecer, a gente tem que ir por esse caminho, que é um caminho de sentar de frente,
de criar oportunidades que sejam oportunidades prazerosas. E sentar de frente não é só com quem tem surdez, não, são com todos. A gente tem que desenvolver. E essas habilidades, a qualidade como a gente brinca, a qualidade como a gente motiva, é muito importante para o direcionamento, muito importante. E a comunicação, para alguém se comunicar com outra pessoa, ela precisa ter intenção, ela precisa ter o quê? Reciprocidade. E a gente tem que motivar essas crianças criando oportunidades que sejam prazerosas, que a gente siga aí o interesse dessa criança, que a gente consiga vislumbrar e dar oportunidades para essa criança se divertir, né? Então, eu vejo aí muitas intervenções que são intervenções que sequer contemplam os interesses que são da criança. Por isso que eu me referi às letras e os números, a gente não pode tirar. Pelo contrário, a gente entra no mundo da criança através do próprio interesse que ela vai estar esboçando através do brinquedo, e a gente vai, aí sim, dando uma variação, variando a forma como ela utiliza aquele brinquedo. E à medida em que a gente vai variando, a gente cria a oportunidade dela aprender de uma maneira diferente, coisas diferentes. Ótimo, obrigada, Kátia. Já passou 1 hora, o tempo passou super rápido. Eu queria agradecer por estar com esse grupo aí. Eu estou vendo que muitas aqui são conhecidas, já foram ex-alunas nossas, pessoas assim muito queridas. Enfim, eu deixo um beijo muito grande. Está aí a Beth, nossa, a Áurea, nossa, um beijo para vocês. Claro que eu vou esquecer Renata, eu vou esquecer aí todo mundo, então, para todas, um beijo. E ainda tem as que estão assistindo no YouTube, Kátia. Um beijo para todas, todos, tá? E para os pais que estão aqui, eu desejo muita energia, muita sorte. A gente é capaz de muita coisa com uma criança, quando a gente tem disposição. Vamos botar sempre na mente o foco, que é o foco do desenvolvimento, o foco... Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa ter esse foco e bola para frente. E, Kátia, uma última pergunta minha para você. A criança que não fala antes dos 3 anos de idade, não balbucia, tem que esperar? De jeito nenhum, gente. A criança que não fala 5 palavras com 1 ano e meio, já temos que ligar uma lanterna imensa. Crianças que não balbuciam até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Gente, uma criança que não aponta, uma criança que não olha no olho. Vamos estar atentos, porque a gente pode mudar a história dessa criança. E cada dia é um dia que se transforma em muitas oportunidades de aprendizado. Então, eu deixo aqui isso, não estou falando do que eu acho, eu estou dizendo do que está lá, em termos do neurodesenvolvimento, está escrito isso através de estudos randomizados, enfim. É isso, pessoal. Vamos seguindo. Por isso que está a Mariana criando aí uma escala que seja adaptada à nossa realidade, para que a gente possa, que essa escala seja utilizada para a nossa população e a gente consiga intervir mais cedo quando essas crianças são rastreadas, né? Exatamente. Quanto antes, melhor, né, Kátia? Melhor. Olha, muitos Muito elogios obrigada. aqui à sua palestra, viu? No chat, muitos comentários muito elogiosos. Obrigada. Agradecendo você, a sua fala, o compartilhamento, né, do seu conhecimento na área, dizendo que foi maravilhoso e foi excelente. Então, Muito obrigada mais uma vez, querida. Obrigada a todos que ficaram com a gente, né, que assistiram, que participaram. Lembrando que o ciclo de palestras continua. A próxima palestra vai ser na quarta-feira, às 18 horas. O tema é o uso da comunicação alternativa e ampliada para o desenvolvimento da comunicação em casos de TEA. E outras, quem quiser ampliar os conhecimentos, vamos lá para a nossa especialização, que está recheada de muitas e muitas outras informações.
e, enfim, vamos que vamos, né, Mariana? Isso mesmo, as inscrições estão abertas para aqueles que tiverem interesse, né? O CCE divulgou aí no chat o link, é sempre bom, né? Porque a gente compartilha da mesma visão, que quanto mais profissionais tiverem conhecimento para avaliar, para intervir, a gente vai ter um melhor desenvolvimento, né, dos indivíduos, das crianças autistas. É isso que a gente quer. Foco no desenvolvimento, né, Kátia? Foco no desenvolvimento, um grande abraço, um beijo apertado, que é o contrário, né? A todas, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite.